E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o segundo vídeo sobre nomenclatura das cores. Acredito que muita gente vai entender melhor agora, tá? Preste bem atenção que eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que são mega importantes, tá bom? Então, atenção aí para esse vídeo. E então, gente, sobre a questão da nomenclatura das cores, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, essas aqui, ó, são as cores bases, tá vendo? 1.0, 3.0 até o 10.0. São cores bases, ou seja, a cor aqui é o número 1, tá vendo? Que representa o preto azulado, ou o preto, né? A cor aqui é o 3.0, representa o castanho escuro. O 4.0, o castanho médio, por aí vai. Então, vejam bem, 1.0, qualquer número 0 é considerado base, tá bom? Aqui no nosso assunto de nomenclatura das cores. Então, o que acontece? Se eu tiver quer ver? Vamos colocar aqui um exemplo do 7. 7.3, que cor que eu tenho? Eu tenho um loiro médio dourado, correto? Porque o 7 aqui na tabela de base, na nomenclatura das bases, representa o dourado. Tá vendo? Desculpa, o 7 representa o loiro médio e o 3 o dourado. Vou fazer confusão aqui porque chegou uma notificação aqui. Então, assim, vejam bem que que qualquer base é acompanhado de 1.0, né? De ponto zero, as bases. Agora, quando eu tenho base misturado com reflexo ou com nuance, mesma coisa, né? Reflexo primário, reflexo secundário, aí nós temos aqui, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. 5.1. O 5.1 é o castanho claro acinzentado. E sucessivamente, tá vendo aqui? Aqui nós temos a nomenclatura, a classificação dos cinzas, né? Das bases, ou seja, base. E o ponto 1 é reflexo, tá ok? Espero que vocês consigam entender direitinho essa parte, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui mais exemplos, ó. O 4.77. Lembram que eu falei para vocês? Deixa eu ver se essa tabela minha aqui tem, ó. Que eu falei para vocês que os reflexos... aqui, ó, nós temos aqui a base, que é o ponto 0, tá vendo? O ponto 0. E nós temos aqui o reflexo. Vou mostrar aqui para vocês o reflexo aí, ó. O 1, na tabela dos reflexos, representa o cinza, o ponto 1. O ponto 2, o irisado, o ponto 3, o dourado, e sucessivamente. Então, nessa cartela minha de cor aqui, o verde representa o ponto 13, tá? Existe tabela de cores que o verde representa o 8. Então, vamos lá, então. O ponto 1 é o cinza, o ponto 2 é o irisado. E aí você vai pegando aqui, ó, o 7, por exemplo. O 7 é o marrom, tá vendo aqui? Vou mostrar algo pra vocês aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Olha a minha classificação dos marrons. Aqui eu tenho 4.77. O que significa? Que eu tenho um castanho médio, que é a minha base, e o reflexo aqui é o marrom, correto? Eu tenho uma sequência de 2 sets, correto? Então o que acontece aqui? Eu tenho o reflexo primário, que é o marrom, e o reflexo secundário também, que é o marrom. O que isso significa? Isso significa que esse reflexo ele está intensificado. Veja bem, marrom intenso. Tá vendo? Porque o 7 significa o marrom. Aqui eu não tenho o marrom intenso, mas eu tenho aqui o castanho claro marrom, o loiro escuro marrom e o loiro médio marrom, que são aí os chocolates que a gente faz, né? E aqui também eu tenho a classificação dos cobres. Vou voltar para vocês aqui, para vocês verem que o 4, aqui ó, o 4 representa o cobre, tá vendo? O ponto 4 representa o cobre. Aí quando eu vou para minha tabelinha de cores, eu tenho aqui o 5.47. O que significa isso? Que eu tenho uma base que é o castanho claro, que é o número 5. Tá vendo aqui? O número 5 é o castanho claro. O cobre é o 4. Aqui, ó, o cobre é o 4. E o 7 é o marrom, correto? Então eu tenho aqui base, reflexo primário e reflexo secundário. O reflexo primário é o cobre e o reflexo secundário é o marrom. Aqui eu tenho o loiro escuro dourado cobre, né? Então eu tenho o loiro escuro, que é o 6, e eu tenho o dourado, que é o 3, e o cobre, que é o 4. E assim sucessivamente você vai fazendo a sua leitura. E quando eu tenho aqui o 5.20, o 5.20, por exemplo, isso significa
que nós temos aqui o quê? Que o 2, na tabela de nuances e reflexos, ele representa o roxo, o irisado, né? O violeta. E aí, quando eu vou aqui para o 5.20, eu tenho o castanho claro. Qual que é o castanho claro? Mais uma vez aqui, né? O castanho claro é o 5. O 2 é o irisado. O 0, ele é reflexo? Não. Simplesmente se tivesse assim 5.2, seria a mesma coisa, tá bom? Então nós vamos lá então. O castanho, aí nós temos aqui o 5.76. Castanho claro, marrom avermelhado. Por quê? O 6 no reflexo, aqui ó, o 6 no reflexo, ele significa o avermelhado. Vamos voltar aqui, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, ó, o 6, cadê? Deixa a câmera focar, porque aqui o sistema é bruto, né? O 6 é o vermelho, tá vendo o ponto 6? É o vermelho. Aí quando nós olhamos aqui na nossa tabelinha de cores, nós temos aqui o 5.76, que é o castanho claro, marrom, que é o 7, e vermelho, que é o 6, ou avermelhado, tá bom? E assim, sucessivamente, vocês vão fazendo a leitura aí dessas cores, que é muito interessante. Espero que esse segundo vídeo tenha ficado mais interessante para vocês. É só vocês usar aqui a tabelinha de bases, tá bom? E depois fazer a junção dela com os reflexos e fazer a leitura corretamente, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, nós temos aqui a escala de fundo de clareamento, que depois nós vamos estudar direitinho, tá? Que será um dos vídeos que eu vou fazer aqui. E nós estudamos hoje sobre a nomenclatura das cores, tá vendo aí? E assim sucessivamente você vai fazendo a sua leitura, as suas comparações e por aí vai. E depois nós vamos estudar também a estrela de Ousald, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Oh, estrelinha complicada para muita gente aí, ó. Pessoal, acabei de fazer um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham se deliciado, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem escrever aqui nos comentários, deixar aí, compartilha com as pessoas que você gostaria que também aprendesse um pouquinho sobre esse assunto, tá? Não deixe de assistir o primeiro vídeo sobre nomenclatura das cores, porque é muito importante. E este é o segundo vídeo para que vocês consigam entender melhor sobre esse assunto, que é um tabu para nós que somos cabeleireiros, né? Que estamos iniciando na área da colorimetria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração de vocês e até mais.